Eduardo caminhava pela rua agitada da cidade, segurando firme a mão do filho Lucas. O calor pesado parecia misturar a pressa dos pedestres com o som ensurdecedor dos carros. Apesar da riqueza visível nos prédios ao redor, os olhos do milionário carregavam uma tristeza que nenhuma fortuna conseguia apagar. Desde que Clara, sua esposa, morreu naquele acidente brutal, a vida parecia um filme sem cor, uma dor que ele tentava esconder atrás da rotina. Lucas puxou o braço do pai, apontando com curiosidade para uma figura no canto da calçada. "Pai, olha ali!" disse com a voz doce e inocente. Eduardo quase não percebeu a mulher que se arrastava no chão, coberta por roupas rasgadas e sujeira que parecia contar histórias de abandono. Mas quando ele finalmente olhou para ela, o ar saiu dos seus pulmões. Ela tinha o rosto marcado pelo tempo, a pele castigada pelo frio e pela chuva. Mas, de algum jeito inexplicável, aquela mendiga tinha o mesmo olhar, o mesmo jeito de sorrir tímido que Clara costumava ter. Lucas, sem saber o peso do momento, olhou para o pai e falou com uma convicção que doeu. "Ela parece a mamãe." Eduardo sentiu um nó enorme se formar na garganta. A mulher, perdida e sozinha, virou lentamente para eles. E naquele instante, o mundo pareceu parar. As pessoas ao redor começaram a olhar, sussurrando entre si, o burburinho crescendo como uma onda invisível. "Olha só isso. Será que ele conhece ela?" Ouviu alguém murmurar. "Que estranho, uma mendiga parecida com a esposa dele", disse outra voz, cheia de incredulidade e curiosidade. Eduardo estava paralisado, seu coração batendo tão forte que parecia que iria explodir. Ele queria desviar o olhar, mas algo o segurava ali, como se aquele encontro fosse um sinal que ele precisava entender. O rosto da mulher, apesar da sujeira e da tristeza, tinha um brilho que parecia familiar demais para ser coincidência. Lucas ficou ao lado do pai, apertando a mão dele, como se sentisse a importância daquele momento. Eduardo sentiu a dor da perda e a confusão se misturarem numa tempestade interna. Seu passado, seu presente e seu futuro estavam prestes a se cruzar de um jeito que ele jamais imaginou. A mendiga que ele via diante de si podia ser a chave para um segredo que a vida guardou às 7 chaves. E ali, no meio da multidão que continuava a observar, uma pergunta incendiava a mente dele. Quem era aquela mulher? Como ela podia ser tão parecida com Clara? O mistério pairava no ar, e Eduardo sabia que essa resposta poderia mudar tudo. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Eduardo ficou imóvel, o coração acelerado, enquanto a mulher à sua frente tentava esconder o rosto entre os cabelos sujos e desgrenhados. Lucas, inocente, continuava segurando firme a mão do pai, sem entender o turbilhão que se formava ali. O silêncio da rua parecia pesado, como se todo mundo ao redor segurasse a respiração, esperando pelo próximo movimento. Você está bem?" Eduardo conseguiu perguntar, a voz rouca e trêmula. A mulher levantou os olhos lentamente, revelando um brilho cansado, mas intenso, que parecia carregar uma história de sofrimento profundo. Ela abriu a boca para falar, mas a voz saiu fraca, quase um sussurro, como se as palavras tivessem perdido a força. "Quem é você?" Eduardo perguntou, um misto de medo e esperança apertando o peito. Ele queria acreditar que aquela mulher era uma ponte para um passado que ele ainda não conseguia entender direito. Mas a dúvida corroía cada pensamento. Seria possível alguém parecer tanto com Clara, sua amada esposa, e estar ali, naquele estado? Algumas pessoas ao redor continuavam olhando, cochichando baixo, mas ninguém se atrevia a se aproximar. "Olha o milionário parado com a mendiga. Que vergonha!" Alguém murmurou com desprezo. Outros balançavam a cabeça, achando tudo aquilo estranho demais para ser verdade.
Lucas, percebendo o clima tenso, apertou ainda mais a mão do pai, como se quisesse protegê-lo da confusão. Eduardo sentiu um aperto no peito, misto de raiva contra o destino e compaixão pela mulher, que, apesar da vida dura, ainda carregava no olhar uma centelha que o fez lembrar Clara. Era como se, por um instante, o tempo tivesse parado, e a dor, que ele guardava tão profundamente, tivesse ganhado uma forma palpável diante dele. A mulher tentou se levantar, mas as pernas trêmulas mal a sustentaram. Eduardo deu um passo à frente, oferecendo o braço. Venha, deixe-me ajudar. Ela hesitou, olhando para o garoto que a observava com olhos cheios de esperança. Algo naquela cena acendeu uma fagulha de esperança dentro dela, e, por um instante, a sombra que a envolvia pareceu recuar. Lucas sorriu, como se já soubesse que aquela mulher poderia ser uma luz em meio à escuridão que a família carregava. Eduardo, porém, sentia o nó na garganta apertar. Sabia que aquele encontro não podia ser por acaso. O passado, a dor, o mistério daquela mulher parecida com Clara estavam ali. Ali mesmo, diante dele. E enquanto ajudava a mulher a se levantar, uma pergunta ficou martelando em sua cabeça. O que ela esconderia por trás daquele olhar cansado? Qual história de dor, perda e luta a vida reservava para essa mulher, que parecia ser a resposta, ou talvez a chave, para um segredo que poderia virar seu mundo de cabeça para baixo? A multidão continuava a observar, alguns ainda cochichando, outros desviando o olhar. E Eduardo sentia que aquela tarde marcaria o começo de algo que ele jamais poderia prever. Mas ele sabia no fundo do peito que essa história estava só começando. Eduardo apoiou a mulher com cuidado, sentindo o peso dela misturado à fragilidade. O rosto dela, mesmo coberto de sujeira, tinha uma expressão que doía no peito dele, como se carregasse uma tristeza tão funda que nem o tempo tinha conseguido apagar. Ela piscou devagar, quase sem acreditar que alguém parou para ajudar. Lucas, sem largar a mão do pai, observava a cena com aquele olhar sincero, cheio de esperança, como se sentisse que algo importante estava acontecendo ali. Você não deveria estar aqui assim, Eduardo disse baixo, quase como se falasse para si mesmo. O calor da rua parecia menor diante daquele frio que entrou dentro dele. Ao redor, as pessoas começaram a dispersar, mas ainda dava para ouvir uns murmúrios. Será que ela é louca? Como pode um homem tão rico com uma mulher dessas? Que história estranha. Eduardo sentia a vergonha dessas vozes, mas no fundo não se importava. Nada ali parecia mais urgente do que entender aquela mulher. Ela tentou falar de novo, a voz saindo rouca, arranhada, cheia de pausas e hesitações. Eu não sei. Não sei quem sou. Eduardo engoliu em seco, as mãos tremendo. O desespero no olhar dela apertava o peito dele. Por um momento, tudo que ele queria era proteger aquela mulher, que podia ser um pedaço perdido do passado que ele nem sabia que ainda existia. Lucas, como se percebesse o tormento do pai, apertou a mão dele com mais força. Pai, ela tá com fome? Eduardo baixou o olhar para o menino e sentiu um nó tão forte que quase sufocou. Sim, filho. Vamos cuidar dela, respondeu, a voz firme, mas carregada de emoção. Sem pensar duas vezes, Eduardo tirou o lenço do bolso e tentou limpar o rosto da mulher, que fechou os olhos, aceitando o gesto como um gesto de carinho. Um silêncio pesado caiu entre eles, só quebrado pelo som distante dos carros e o murmúrio abafado das pessoas que ainda observavam. Eduardo sabia que ali havia mais do que um rosto parecido. Havia uma história enterrada, uma verdade que podia mudar tudo, e o medo apertava a garganta dele. O passado vinha batendo forte, invadindo o presente com uma força que ele não estava preparado para enfrentar. A mulher olhou para ele, finalmente conseguindo juntar um fio de voz. Clara, eu... não. Sei. Eduardo sentiu o mundo girar. Era como se uma porta se abrisse, escancarada, cheia de dúvidas e lágrimas. Lucas deu um passo à frente, oferecendo o pouco que tinha no bolso, um sanduíche embrulhado no papel. A mulher aceitou com mãos trêmulas, e por um segundo, um sorriso tímido nasceu no rosto dela. Eduardo observou aquilo e sentiu uma mistura de esperança e medo.
Esperança porque aquela pequena luz poderia iluminar o caminho escuro que ele vinha trilhando. Medo porque não sabia o quanto aquela verdade ia doer quando viesse à tona. Ele segurou firme o braço dela, como quem se agarra a um fio de vida, e decidiu que não podia deixá-la ali. A multidão já começava a se dispersar, as vozes baixavam, mas dentro dele, a tempestade só aumentava. Aquela mulher, aquela sombra do passado, podia ser a resposta que Eduardo buscava, ou o começo de uma dor ainda maior, e ele sabia que, dali para frente, nada mais seria como antes. O mistério que se escondia atrás daqueles olhos cansados ainda estava longe de ser revelado. E enquanto ele caminhava com ela e Lucas ao seu lado, uma certeza queimava no peito dele. Aquela história estava só começando. Eduardo caminhava devagar, segurando o braço da mulher com cuidado para que ela não caísse. O corpo dela tremia, como se cada passo custasse um esforço imenso, e o cheiro de suor misturado à sujeira fazia o ar parecer pesado ao redor deles. Lucas seguia ao lado, com olhos atentos, como se pressentisse a urgência e o perigo daquele momento. Enquanto avançavam pela calçada, as vozes ao redor começaram a se dispersar, mas alguns olhares ainda os perseguiam, cheios de julgamento e curiosidade. Que loucura isso! Um milionário ajudando essa mulher. Uma senhora cochichou, encarando Eduardo com desdém. Ele sentiu o peso daquela rejeição, mas seu foco estava preso naquela figura frágil que, de algum jeito, parecia carregar uma parte de sua própria alma. Eles chegaram a um café pequeno na esquina, um lugar simples, longe do luxo que Eduardo costumava frequentar. Ele ajudou a mulher a se sentar numa cadeira, sentindo suas mãos suadas e frias. Lucas puxou a jaqueta do pai e, sem dizer uma palavra, olhou para a mulher com aquela pureza que só as crianças têm, um sorriso tímido, mas verdadeiro. Eduardo chamou o garçom, pediu um copo d'água e algo para comer. A mulher, ainda imóvel, parecia absorver o mundo ao redor com uma expressão meio perdida. Quando o copo chegou, ela segurou com as mãos trêmulas, levando a boca em pequenos goles que denunciavam a sede de dias difíceis. Eduardo não tirava os olhos dela. Cada gesto dela, cada suspiro, parecia arrancar pedaços daquela dor que ele escondia no peito. Tentou puxar assunto com a voz baixa, quase um sussurro. Qual é seu nome? Você lembra de alguma coisa? De onde veio? Ela olhou para ele, os olhos ainda nublados, e por um instante o silêncio falou mais alto que qualquer palavra. Então, com uma voz fraca, quase quebrada, ela disse: Eu não sei. Não sei quem eu sou. Só sinto que perdi tudo. Aquelas palavras caíram como um soco no estômago de Eduardo. A confusão dentro dele se misturava à raiva. Raiva do mundo, da injustiça, do destino cruel que parecia brincar com sua vida. Ele apertou a mão da mulher, tentando transmitir um pouco de força que ele mesmo não tinha. Lucas, olhando para a mãe desconhecida, deu um passo à frente e disse com a sinceridade que só uma criança pode ter: Eu vou cuidar da senhora. O que Eduardo sentiu naquele instante foi um misto estranho. Medo do que aquilo significava, esperança do que poderia ser, e uma responsabilidade enorme que pesava mais do que qualquer coisa no mundo. Ele sabia que aquela mulher, aquela sombra do passado, poderia virar seu mundo do avesso. Enquanto o sol começava a descer atrás dos prédios altos, a mulher deu um leve sorriso, tão pequeno e frágil, que parecia um sopro de vida em meio à tempestade que a rodeava. Eduardo sentiu as lágrimas quererem escapar, mas prendeu tudo dentro do peito. Ele não sabia o que vinha pela frente, mas uma coisa era certa. Aquela tarde não terminaria sem respostas, ou sem novas perguntas que queimariam por dentro, muito tempo depois. Lá fora, a cidade continuava barulhenta, indiferente ao que acontecia naquela mesa discreta, onde um homem, um menino e uma mulher se preparavam para enfrentar o que o destino lhes reservava, juntos, apesar de tudo. O sol já estava se escondendo atrás dos prédios quando Eduardo viu a mulher à sua frente tomar um gole do copo d'água. Ela tremia, as mãos sujas segurando o vidro com uma força quase desesperada. Lucas, do lado, olhava para ela com aquele olhar puro, como se quisesse acreditar que tudo aquilo era apenas um sonho ruim que logo ia passar.
Maria. Eduardo disse baixinho, como se dar um nome pudesse dar vida a algo que até então parecia só um pedaço de sombra. Você lembra de alguma coisa? Onde mora? Alguém que te espera? Ela olhou para ele, olhos perdidos, e balbuciou algo que quase ninguém ali conseguiu ouvir direito. Eu perdi tudo. Fui enganada. Não, foi só um fio de voz, mas naquele instante, Eduardo sentiu como se uma faca tivesse atravessado seu peito. Ele segurou o braço dela com mais firmeza, tentando se apoiar naquela fragilidade que, de algum jeito, estava gritando uma história muito maior do que qualquer coisa que ele já imaginara. Maria abriu os olhos devagar, tentando juntar forças para falar. Era outra vida. Ela começou, a voz falhando, como se reviver aquilo fosse uma tortura. Eu tinha tudo. Uma casa, um trabalho, planos. Mas um homem que eu confiava, me tirou tudo. Meu nome, minha história, meu futuro. Me deixou sem nada, sem ninguém. Eduardo ouviu cada palavra como se fosse um eco da própria dor que ele escondia. O medo, a traição, a perda, tudo se misturava em um nó dentro dele. Ele viu Lucas apertar a mão dele com força, como se entendesse que ali tinha mais do que uma simples história de mendigos e milionários. Era algo profundo, que conectava passado e presente, esperança e medo. Enquanto Maria falava, Eduardo notou detalhes que arrancaram mais lágrimas de dentro dele. O jeito como ela sorria timidamente, a forma como mexia no cabelo, os olhos que, apesar do cansaço e da sujeira, brilhavam com uma luz estranhamente parecida com a de Clara. Aquela semelhança não podia ser coincidência. Um pensamento começou a crescer, inquieto e insistente. Será que Maria tinha alguma ligação com Clara? Eduardo sentiu a garganta apertar, o coração pulando contra as costelas. Ele não sabia o que pensar, mas uma coisa ficava clara. Maria não era só uma mulher perdida. Ela era uma peça de um quebra-cabeça que ele nunca teve coragem de montar. Nas semanas que se seguiram, Eduardo fez o que nunca imaginara fazer. Deixou a segurança do seu mundo para mergulhar no passado daquela mulher. Documentos rasgados, cartas antigas, fotos amareladas. Cada pequena pista era como uma centelha de verdade, um lampejo de esperança ou dor. E então, a verdade cruel apareceu. Maria era, sim, ligada a Clara. Meia-irmã, filha do mesmo pai que nunca teve coragem de enfrentar, um segredo que Clara carregou calada, como uma ferida que ninguém podia tocar. Essa descoberta não trouxe alívio, trouxe tempestade. Eduardo sentiu um misto de raiva, culpa e tristeza queimando dentro dele. Por que Clara nunca contou? Por que esconder esse passado? A resposta parecia perdida no silêncio entre eles, e naquele silêncio, Maria permanecia ali, frágil, com uma história que ainda precisava ser escutada. Lucas, inocente e sincero, continuava perto do pai, sem entender a complexidade daquele mundo que se desdobrava à sua frente. Eduardo olhava para o filho e para Maria, e sabia que aquilo não era só sobre o passado. Era sobre como construir um futuro que pudesse curar as feridas, por mais difíceis que fossem. E enquanto as ruas da cidade se enfeitavam com as luzes da noite, Eduardo sentia o peso daquele segredo abrindo uma ferida que ainda doía demais para fechar. Mas ele não podia mais fugir. O mistério de Maria e o silêncio de Clara estavam ali, entrelaçados, como duas metades que precisavam finalmente se encontrar. Eduardo voltou para casa com Maria e Lucas no banco de trás do carro, o silêncio pesado preenchendo o espaço. O menino dormia, exausto de tanta emoção, mas o pai estava acordado demais para descansar. A mulher no banco ao lado dele parecia frágil demais para aquele mundo, como uma flor murcha tentando resistir ao vento cortante. Quando chegaram ao apartamento, Maria mal conseguiu se apoiar nas paredes para entrar. Eduardo a ajudou com cuidado, sentindo o peso da responsabilidade esmagar seu peito. Ele a levou até o sofá, enquanto Lucas se acomodava no quarto dele, ainda sonolento e sem entender direito o que estava acontecendo. A casa, sempre tão cheia de luxo e ordem, parecia estranha com aquela presença tão quebrada. Maria se sentou devagar, evitando o olhar de Eduardo, como se carregasse um medo antigo que não queria mostrar. Ele, por sua vez, não sabia por onde começar,
As palavras ficavam presas, as perguntas pulavam na garganta. Ela, de repente, soltou um suspiro longo, quase um lamento, e falou com a voz que mal saía. Eu tenho pedaços soltos na cabeça, memórias que aparecem e somem. Tem dias que não sei se tudo aquilo foi real ou um pesadelo. Eduardo sentiu o coração apertar. A dor daquela mulher era tão crua, tão urgente, que parecia que ela podia se despedaçar a qualquer instante. Nos dias seguintes, ele tentou criar uma rotina para ela, mas cada passo era um desafio. Maria esquecia onde estava, se perdia nos próprios pensamentos, e às vezes os olhos dela ficavam tão vazios que Eduardo sentia vontade de gritar, de fazer o mundo parar para que ela pudesse se encontrar de novo. Ele olhava para Lucas e sentia uma mistura confusa de medo e esperança. Medo do que poderia vir, esperança de que aquele pedaço perdido pudesse um dia voltar a sorrir. No prédio, os olhares já não eram discretos. Aquela mulher não é gente de confiança. Ouviam-se cochichos no corredor. Como pode um homem desses trazer alguém assim para cá? Vai estragar a imagem dele. Eduardo fingia não ouvir, mas a vergonha do julgamento corria na pele, queimando mais do que o sol escaldante lá fora. Ele sabia que aquela história não seria fácil de contar para ninguém. Uma tarde, enquanto Maria dormia no quarto, Eduardo vasculhava um armário e encontrou uma caixa com fotos antigas de Clara. Pegou uma, segurou com cuidado e a viu sorrir do papel, uma expressão doce que parecia se dissolver nas sombras daquele passado. Era ali que o nó no peito apertava mais forte. Ele precisava entender de onde vinha Maria, por que Clara guardou aquele segredo tão profundamente. Quando Maria acordou, ele a chamou até a sala. Tirou da caixa uma foto de duas meninas, quase iguais, abraçadas num verão distante. Ela olhou demoradamente, a expressão mudando. Eu lembro disso, mas não era minha vida. Era outra. Sempre foi, disse com a voz trêmula, a mão tremendo ao tocar a imagem. Eduardo sentiu uma faísca de esperança, misturada com uma dor que parecia rasgar a alma. Maria, a gente vai descobrir tudo, juntos. Mas dentro dele, o medo crescia. E se a verdade fosse pior do que o silêncio? Se as sombras daquele passado não fossem só lembranças, mas feridas abertas, prontas para sangrar de novo? A noite caiu pesada, e enquanto a cidade dormia, o apartamento parecia um campo de batalha silencioso. Eduardo olhou para Maria, vendo nela não só uma mulher perdida, mas uma enigma que talvez nunca pudesse resolver sozinha. E ele, mais do que ninguém, sentia o peso de carregar essa história em seus ombros, como um fio invisível que os mantinha presos a algo que ninguém sabia explicar. Lucas, na inocência dos seus sonhos, não sabia ainda o quanto aquele segredo mudaria suas vidas para sempre. E Eduardo, deitado no sofá, só conseguia pensar em uma coisa: como proteger a fragilidade que tinha ao lado, quando o mundo lá fora já mostrava o seu pior lado. Eduardo ficou de pé no meio da sala, o peito subindo e descendo rápido. As luzes da cidade piscavam do lado de fora, refletindo nas janelas como se o mundo lá fora não fizesse ideia do que estava acontecendo ali dentro. Ele olhava para Maria de longe, sem conseguir se aproximar. Ela estava sentada no sofá, abraçada aos próprios joelhos, como se ainda não tivesse certeza de que podia ficar ali. O silêncio entre eles doía. Não era só falta de palavras. Era medo. Um medo que apertava as costelas de um jeito que parecia físico. Eduardo queria perguntar mais. Queria saber tudo. Mas ao mesmo tempo tinha pavor do que podia ouvir. E se ela lembrasse de algo que destruísse o pouco de paz que ainda restava? E se o que Clara nunca disse fosse exatamente o que ele nunca quis saber? Ele passou a mão no cabelo, caminhando devagar até a janela. Do quarto, o som suave da respiração de Lucas vinha como um lembrete de que no meio daquele caos ainda havia algo puro. Algo que ele precisava proteger. Maria se mexeu no sofá. Fez um barulho baixo, como se estivesse lutando com a própria mente. Eduardo virou de leve, mas não falou nada. Ela levantou os olhos cansados e perguntou com uma voz que parecia implorar por permissão. Eu posso ficar aqui mais uns dias? Só até eu conseguir entender o que está acontecendo comigo. Ele assentiu, sem hesitar. Pode. O tempo que precisar.
Ela respirou fundo, os olhos enchendo de lágrimas, mas sem deixar escorrer. Era como se já tivesse chorado demais na vida, e agora só sobrassem os vestígios. Eduardo se sentou devagar na poltrona ao lado, ainda com uma distância entre eles. Eu encontrei mais fotos. Hoje, você apareceu em algumas. Com a Clara. Maria fechou os olhos por um instante. A mão apertou o braço do sofá. Eu tenho flashes, tipo imagens soltas, um cheiro, um riso, um lugar. Mas tudo se apaga rápido. Não consigo prender nada por muito tempo. Só a sensação de que me tiraram de algum lugar. Me arrancaram. E agora nada faz sentido. Eduardo sentiu um soco no estômago. Ele queria poder prometer que tudo ia se ajeitar. Que eles iam descobrir tudo. Mas nem ele acreditava nisso. Lá fora, o vento bateu na janela. Maria olhou em direção ao som e depois voltou os olhos para ele. Você acha que... Ela sabia? Que eu estava viva? A pergunta ficou no ar, pesada. Eduardo não respondeu. Não podia. Porque uma parte dele queria acreditar que Clara teria feito tudo diferente se soubesse. Mas outra parte já começava a duvidar de tudo o que achava que sabia sobre a mulher que amou. De repente o interfone tocou. Um som seco, agudo, que fez os dois se sobressaltarem. Eduardo levantou de um pulo, confuso. Quem viria àquela hora? Ele atendeu. Uma voz do outro lado, fria e firme, respondeu. Boa noite. Precisamos falar com o senhor. É sobre a mulher que está com você. Podemos subir? Maria olhou para ele. Os olhos dela encheram de pânico, como se ela soubesse que aquilo não era bom. Não deixa eles me levarem, por favor. Eduardo sentiu o coração disparar. Apertou o botão sem responder e ficou ali parado, tentando entender se aquilo era o começo de uma resposta ou o início de mais um problema que ele não fazia ideia de como resolver. Eduardo desligou o interfone com a mão trêmula. Ficou parado, encarando o aparelho como se ele fosse responder todas as perguntas que ferviam na cabeça dele. Sentiu o ar faltar. Virou devagar para Maria, que estava sentada no sofá, abraçada a si mesma, os olhos arregalados, o rosto pálido como quem já sabia que algo ruim vinha pela porta. Eles vêm me buscar, né? Ela sussurrou, quase sem voz. Eduardo balançou a cabeça devagar. Ele mesmo não sabia. Não fazia ideia de quem estava subindo, nem o que queriam. Mas só o tom daquela voz no interfone já fazia o estômago dele revirar. Maria tentou levantar, mas as pernas falharam. Ele correu até ela, segurando com firmeza, mas sentiu a tensão no corpo frágil dela, o medo escorrendo por cada músculo. Ela apertou o braço dele com força. Não me deixa sozinha, por favor. Eu tô aqui. Respondeu baixinho, quase num sussurro. Ninguém vai fazer nada com você. O barulho do elevador no corredor quebrou o silêncio da casa. Eduardo foi até a porta, sem abrir, espiou pelo olho mágico. 2 homens de terno. Rosto sério. Um deles segurava uma pasta. Não eram policiais. Não eram assistentes sociais. E isso só tornava tudo pior. Ele abriu a porta devagar, com o corpo no meio, bloqueando a entrada. Boa noite, Sr. Montenegro. Não vamos tomar muito do seu tempo. Precisamos conversar sobre a mulher que está com o senhor. Quem são vocês? Somos representantes de uma fundação privada. Recebemos um alerta sobre a senhora Maria de Lourdes. Ela desapareceu há mais de 6 anos. Consta como incapacitada mentalmente desde um episódio traumático. A família dela quer levá-la de volta. A frase entrou em Eduardo como um soco. Ele olhou por cima do ombro, viu Maria encolhida no sofá, os olhos grudados nele, implorando sem dizer nada. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Ele nunca tinha visto aquele olhar. Era um medo cru, como o de um animal encurralado. Ela não vai a lugar nenhum, disse firme. Não sem entender o que está acontecendo, não sem querer ir. Os homens se entreolharam, frios. A senhora não está legalmente apta a decidir por si. Estamos aqui com autorização judicial. Eduardo fechou a porta devagar, sem dizer mais nada. Voltou até Maria, ajoelhou diante dela. A respiração dela estava descompassada, o rosto vermelho, tremendo. Eu não quero voltar, Eduardo. Eu sei que fiz coisa errada. Eu me perdi.
Mas eles me trancaram, me apagaram. Eu não posso voltar para aquele lugar. Ele respirou fundo, com a garganta apertada. Passou a mão no rosto dela, tentando acalmar. A gente vai descobrir tudo isso, com calma, com verdade. Mas você não está sozinha mais. Ela chorava em silêncio. Não era choro de tristeza. Era desespero. Era pavor. Naquela noite, Eduardo não dormiu. Ficou sentado no chão, ao lado do sofá, observando Maria dormir em pedaços. E dentro dele, a raiva começava a crescer. Porque mais do que nunca, ele sabia que estavam escondendo algo. E alguém ia ter que explicar. Muito em breve, Eduardo acordou com o som de passos no corredor. O sol mal tinha nascido e o quarto ainda estava escuro. Seu corpo estava dolorido. Tinha dormido sentado no chão, ao lado do sofá onde Maria passou a noite. Levantou devagar, esticando as costas, o coração batendo mais rápido do que deveria. Ele não sabia se estava com medo do que vinha pela frente ou do que ainda não sabia. Maria continuava dormindo. O rosto dela estava mais calmo, mas ainda carregava aquele cansaço de quem tinha vivido coisa demais. Eduardo ficou olhando para ela por alguns segundos. Ela era só um pedaço do que já foi. E mesmo assim, mesmo tão quebrada, ainda mexia com ele de um jeito que ele não sabia explicar. Era estranho. Dava raiva, dava vontade de protegê-la, dava vontade de fugir. No corredor, mais um barulho. Ele foi até a porta, pé descalço, devagar. Olhou pelo olho mágico. Nada. Só um envelope jogado no chão. Pegou com cuidado. O nome dele escrito à mão, uma letra dura, sem carinho. Abriu ali mesmo. Dentro, uma única folha, com um texto direto. Senhor Eduardo Montenegro, estamos acompanhando de perto a situação envolvendo a senhora Maria de Lourdes. Aconselhamos que colabore com a devolução voluntária da paciente. Do contrário, medidas judiciais serão tomadas. Sem assinatura. Só um carimbo seco no canto inferior. Fundação Dom Norberto. Ele sentiu o corpo gelar. O sangue subiu de repente como se alguém tivesse gritado dentro da cabeça dele. Jogou o papel em cima da mesa com raiva e voltou até o sofá. Maria tinha acordado. Estava com os olhos abertos encarando o teto. Não disse nada. Só ficou ali, imóvel. Eduardo se ajoelhou de novo ao lado dela. Tem gente que quer te levar à força, ele disse direto, sem rodeios. Ela nem se mexeu. Eles mandaram um aviso. Falaram de paciente. Disseram que vão usar a justiça. Maria respirou fundo, mas a respiração era rasgada, como se cada palavra pesasse mais que o corpo. Eles me apagaram. Disse baixo. Me doparam. Me fizeram esquecer quem eu era. Quando tentei sair, me chamaram de louca. Fizeram todo mundo acreditar. Eduardo sentiu o estômago revirar. Passou a mão na testa, tentando manter a cabeça no lugar. E por que ninguém soube disso, Maria? Por que nem a Clara falou nada? Ela fechou os olhos com força. Porque ela tinha medo. Medo dele. Eduardo ficou em silêncio. A palavra ecoou dentro dele. Dele. Quem era ele? Antes que pudesse perguntar, Maria segurou o braço dele com força. Os olhos dela estavam diferentes agora, cheios de algo que ele não sabia se era raiva, lembrança ou pânico. Se eles me levarem, eu não volto mais. E se eu sumir de novo? Ninguém vai saber o que aconteceu com a Clara de verdade. Eduardo travou. O nome de Clara, saindo assim, com aquela carga, doía. Mas doía ainda mais pensar que tudo o que ele viveu com ela podia ter uma parte escondida. Enterrada num silêncio que agora batia na porta dele com ameaças. Lá fora, o dia começava a nascer. Mas dentro daquela casa, tudo parecia prestes a desabar. Eduardo ficou ali, ajoelhado na frente dela, sentindo o corpo inteiro formigar. A cabeça parecia latejar, como se cada batida do coração trouxesse uma pergunta nova que ele não sabia responder. Ele passou as mãos pelo rosto, respirou fundo e olhou para Maria, que agora chorava baixinho, mordendo os lábios para não fazer barulho. O apartamento, que sempre foi um lugar silencioso, virou um campo minado. Cada som, cada sombra no corredor, fazia Eduardo se perguntar se os caras de terno iam voltar,
Se aquela carta maldita era só o começo. Ele queria agir, fazer alguma coisa, mas estava perdido. Tudo parecia fora de controle. Ele levantou num impulso, foi até a cozinha e abriu a geladeira. Pegou um copo d'água, mas nem conseguiu beber. As mãos tremiam tanto que o vidro quase escorregou. Olhou pela janela, tentando organizar os pensamentos, mas a vista da cidade só deixava tudo mais confuso. Era como se o mundo lá fora continuasse igual, enquanto dentro daquele apartamento, a vida dele estivesse desabando. Quando voltou para a sala, Maria ainda estava no mesmo lugar, encolhida, os olhos vermelhos, o rosto inchado. Eduardo se sentou ao lado dela, com as costas pesadas, como se carregasse o peso de anos nas costas. Eu vou dar um jeito nisso, disse, mais para si mesmo do que para ela. Não sei como, mas vou. Maria virou o rosto devagar, encarou ele com aquele olhar cheio de medo e desconfiança. Você não entende, Eduardo? Esses caras, eles têm poder, têm dinheiro, eles compram qualquer um. Juiz, polícia, ninguém ouve quando é contra eles. Ele respirou fundo, a raiva subindo como fogo no peito. Eu tenho mais. A voz saiu firme, quase como uma promessa. E se precisar, eu compro a briga também. Ela balançou a cabeça, rindo de nervoso. O riso dela era amargo, dolorido, como quem já perdeu muita coisa para acreditar em soluções fáceis. Lucas apareceu na porta do quarto, os olhos ainda meio sonolentos, coçando o cabelo bagunçado. Pai, o que está acontecendo? Eduardo congelou por um segundo. Não queria envolver o filho naquilo, mas também não podia mentir. Ah, nada que você precise se preocupar, campeão. Forçou um sorriso. Vai lá tomar café. Daqui a pouco eu te levo para a escola. Lucas assentiu devagar, mas antes de voltar para o quarto, olhou para Maria com aquele jeitinho protetor que ele tinha desde o primeiro dia. Eduardo viu aquilo e o peito apertou de novo. Quando o menino sumiu no corredor, Eduardo se virou para ela. Você consegue ficar sozinha por umas horas? Eu preciso resolver umas coisas. Maria respirou fundo, limpou o rosto com as costas da mão e assentiu. Eu tento. Ele pegou o celular, digitou alguns números com a mão tremendo. Sabia exatamente quem podia ajudar. Alguém que devia alguns favores antigos. Alguém que entendia como lidar com sujeira de gente poderosa. Enquanto o telefone chamava, Eduardo olhou para Maria uma última vez antes de sair. E naquele olhar, ele viu o que mais temia. Ela estava se quebrando de novo. E dessa vez, talvez não tivesse mais forças para juntar os pedaços. Eduardo saiu do prédio com o celular na mão e o coração acelerado. O trânsito da manhã já começava a encher as ruas, mas ele mal enxergava o que estava na frente. Ligou para Rafael, um amigo antigo, alguém que tinha contatos suficientes para mexer em papéis e abrir portas que não existiam para gente comum. Rafa, preciso da tua ajuda. Urgente. Do outro lado, a resposta veio rápida. Que tom de voz é esse, cara? O que aconteceu? Eduardo resumiu tudo do jeito mais direto que conseguiu. Falou da fundação, da carta, dos homens de terno, do medo estampado no rosto de Maria. Me dá o endereço desses caras. Rafael respondeu, a voz firme. Eu vou puxar tudo o que der. Desligou e respirou fundo, como se aquele simples telefonema fosse suficiente para trazer um pouco de controle de volta. Mas no fundo sabia que não era. Sabia que o buraco era muito mais fundo. Horas depois, já de volta em casa, Eduardo encontrou Maria sentada na varanda. Ela usava uma camiseta velha dele, que parecia grande demais para o corpo magro e frágil. Mas tinha algo novo no olhar dela. Um resquício de força. Como se a cada minuto longe daquele lugar que a aterrorizava, ela recuperasse um pedaço de si mesma. Eduardo sentou ao lado, tentando disfarçar o nervosismo. Eles não voltaram, pelo menos por enquanto, disse, quebrando o silêncio. Maria respirou fundo, os olhos fixos lá fora. Eu fico pensando em tudo que perdi, em tudo que poderia ter sido diferente. Mas, por incrível que pareça, eu ainda quero recomeçar. Ela sorriu de canto, um sorriso torto, mas cheio de vida. Mesmo depois de tudo, eu ainda tenho vontade de viver. Eduardo sentiu um nó na garganta. Aquela mulher, mesmo destruída,
Ainda carregava uma esperança que ele mesmo já tinha esquecido como era. E foi a partir desse dia que as coisas começaram a mudar, mesmo que de forma tímida. Eduardo decidiu que Maria não podia mais viver como hóspede. Queria dar a ela mais que um teto. Queria dar dignidade. Aos poucos ofereceu pequenas tarefas na empresa. Nada pesado. Coisas simples. Organizar documentos, cuidar de um pequeno arquivo. No começo ela recusou. Disse que não tinha capacidade, que não merecia. Mas ele insistiu. Maria, eu não tô te fazendo um favor. Eu só tô te dando o que é justo. Disse num tom que não deixava espaço para discussão. Lucas foi o primeiro a comemorar quando ela aceitou. Corria pelo apartamento contando pro pai que, agora a Maria tinha um emprego de verdade. E o sorriso que ela deu naquele dia. Eduardo nunca mais esqueceu. O tempo foi passando, e a amizade entre os dois crescia. Eduardo ainda se pegava lutando contra os próprios sentimentos. O jeito dela, as risadas tímidas, a forma como ela cuidava de Lucas. Tudo fazia a imagem de Clara voltar com força. Mas, ao mesmo tempo, Maria era diferente. Tinha uma sensibilidade só dela. Uma doçura misturada com uma tristeza tão profunda que parecia gritar por colo e proteção o tempo todo. Lucas, então, esse nem tentava esconder. Dormia no colo dela na sala, pedia para ela contar histórias antes de dormir, mostrava os desenhos da escola como se ela fosse uma segunda mãe. Eduardo olhava para aquilo e o peito apertava de um jeito estranho. Um misto de felicidade e culpa. Felicidade por ver o filho sorrindo de novo. Culpa por sentir que, de alguma forma, estava deixando Clara para trás, mas não tinha mais como evitar. Maria já fazia parte da rotina deles, e por mais que a vida ainda guardasse respostas dolorosas, ele sabia que não conseguiria mais voltar ao que era antes. Naquela manhã, Eduardo chegou mais cedo no escritório. O carro dele mal tinha parado na garagem e o celular já vibrava com mensagens e e-mails acumulados. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele ignorou tudo. O pensamento dele estava só nela, em Maria, e na confusão que ela trouxe junto. Ao chegar na sala, antes mesmo de sentar, abriu a gaveta da mesa e tirou de lá uma ficha de cadastro de emprego. Preencheu os campos básicos com os poucos dados que sabia dela. Nome: Maria de Lourdes. Endereço: provisório, apartamento Montenegro. Telefone: o dele mesmo. Passou as mãos pelos cabelos, respirou fundo e ligou para Ana, a gerente de RH. Ana, preciso que arrume um trabalho leve. Coisa de meio período. Limpeza de arquivos, organização de documentos, algo assim. Quem é a pessoa? Ana perguntou surpresa. Uma amiga, uma situação especial. Confia em mim. Ana só respondeu com um ok, senhor, com aquele tom que deixava claro que perguntas viriam depois. Voltando para casa no final do dia, Eduardo entrou no apartamento devagar. O cheiro do café recém-passado preencheu o ar. Maria estava na cozinha, com um avental velho amarrado de qualquer jeito, tentando fazer um pão com o que tinha na despensa. A cena arrancou um sorriso dele, mesmo sem querer. Ela percebeu a presença dele e virou com as bochechas coradas. Eu achei que podia tentar fazer alguma coisa útil por aqui, disse mexendo as mãos nervosa. Eduardo se aproximou, pegou um copo d'água para disfarçar o nó na garganta. Tá fazendo mais do que imagina. Lucas correu pela sala com um aviãozinho de papel, gritando: Maria, olha, vem ver meu avião. E ela, mesmo cansada, largou tudo para ir até ele, se ajoelhar no chão e brincar como se o mundo lá fora não existisse. Eduardo ficou só observando. Aquilo mexia com ele de um jeito que nem sabia explicar. Era bonito, mas ao mesmo tempo, doía. Ele via em Maria pedaços de Clara, mas também via coisas que Clara nunca teve. Aquela generosidade absurda, mesmo sem ter nada. Aquela mania de tentar cuidar dos outros, mesmo estando quebrada por dentro. E aquilo o fazia querer protegê-la ainda mais. Naquela noite, depois que Lucas dormiu, eles ficaram na varanda. O vento estava gelado, mas Maria se recusava a entrar. Sabe o que é pior de tudo? Ela disse, com os olhos perdidos na cidade. Não foi o frio, nem a fome. Foi a solidão. Ficar invisível.
Sentir que ninguém mais lembrava que eu existia. Eduardo sentou ao lado, apoiando os cotovelos nos joelhos. Eu lembro de você, disse baixo, quase num sussurro. Ela virou o rosto devagar, com os olhos brilhando de lágrimas. Por um segundo, Eduardo pensou em segurar a mão dela. Mas se conteve. Ficaram ali, em silêncio, só ouvindo o barulho distante dos carros, enquanto um capítulo novo e completamente incerto começava a se desenhar entre eles. Naquela noite, Eduardo demorou para pegar no sono. Ficava virando de um lado para o outro na cama, o peito apertado, a cabeça cheia. Maria dormia no quarto de hóspedes, mas parecia que a presença dela enchia todos os cômodos da casa. O cheiro do café que ela fez de manhã ainda estava no ar. O som da risada dela com Lucas ainda ecoava na memória dele. E isso, por mais bonito que fosse, doía. Doía porque a imagem de Clara não saía da cabeça dele. Cada sorriso de Maria, cada jeito tímido dela, tudo misturava. Era como se os fantasmas do passado e a vida real estivessem brigando dentro dele o tempo inteiro. No dia seguinte, Eduardo chegou ao escritório e mal conseguiu se concentrar. Na hora do almoço, o telefone tocou. Era a mãe dele. Direta, como sempre. Eduardo, fiquei sabendo da sua convidada. A voz dela veio carregada de desprezo. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um segundo. Não é da sua conta, mãe. Claro que é. Você tem um filho pequeno. Já pensou no que as pessoas vão falar? A mídia adora um escândalo, Eduardo. Um milionário e uma mendiga. Isso é o tipo de manchete que você quer. Ele apertou o telefone com tanta força que os dedos ficaram brancos. Mãe, eu não tô nem aí pro que vão falar. Pois deveria. Você tem um nome a zelar. Uma reputação. A voz dela subiu de tom. E essa mulher? Você mal a conhece. Pode muito bem estar te enganando. Antes que ele explodisse, desligou o telefone no meio da fala dela. Ficou ali, sentado, sentindo a raiva subir no corpo inteiro. O coração disparado, o nó na garganta ficando maior. Quando voltou para casa, encontrou Maria dobrando as roupas limpas na sala. Ela sorriu quando viu ele entrar, mas o sorriso morreu no meio do caminho ao perceber a expressão fechada dele. Tá tudo bem? Ela perguntou, com aquela voz baixinha de quem já esperava a resposta. Eduardo só balançou a cabeça, largou a mochila no chão e foi direto para a cozinha. Abriu a geladeira sem propósito nenhum, só para ter o que fazer com as mãos. Maria apareceu na porta, mexendo os dedos, nervosa. Eu posso ir embora se você quiser. Não quero atrapalhar. Ele virou na hora, com os olhos vermelhos de raiva contida. Para com isso, você não está atrapalhando nada. A voz dele saiu mais alta do que queria. Maria recuou um passo, assustada. Eduardo respirou fundo, fechou os olhos, caminhou até ela e, com um cuidado que ele mesmo estranhou, segurou as mãos dela. Desculpa, eu só... Ele engoliu em seco. Tem gente falando besteira, gente que acha que você não devia estar aqui, que você não é boa o bastante. Os olhos dela encheram de lágrimas na hora. Ela puxou as mãos devagar, como se tivesse medo até do toque dele. Eu entendo, disse com a voz quebrada. Eu sei o que as pessoas pensam quando me olham. Eu sei o que eu pareço. Uma vergonha. Não, Eduardo respondeu de impulso. Você não é isso. Nunca foi. O silêncio ficou pesado entre eles. Ela abaixou a cabeça, os ombros tremendo. Mas eu também não sou a Clara, Eduardo. Sussurrou. E eu nunca vou ser. Aquelas palavras cortaram ele por dentro, como uma faca. Ele sentiu o peso da culpa desabar em cima dos ombros. Queria dizer que ela não era uma substituta, que era ela, só ela. Mas a voz não saía. E antes que ele encontrasse coragem para falar, Maria já tinha virado de costas, subindo as escadas com os passos apressados de quem queria desaparecer. Eduardo ficou parado no meio da sala, encarando a escada como se ela fosse um abismo. O som dos passos apressados de Maria ecoava pelos degraus, e cada batida da madeira parecia uma acusação. Ele passou a mão no rosto, respirou fundo e pensou em ir atrás. Mas as pernas travaram. Ficou ali alguns minutos, tentando controlar o nó na garganta. Pegou o celular, abriu a tela, fechou de novo.
Queria ligar para alguém, desabafar. Mas com quem? Quem entenderia o que estava acontecendo? Quem entenderia o que ele estava sentindo? Subiu devagar. Parou na porta do quarto dela. Bateu de leve. Maria, posso entrar? Nenhuma resposta. Ele encostou a testa na porta, fechou os olhos. O silêncio dela machucava mais do que qualquer grito. Queria abrir a porta, abraçar ela, falar tudo de uma vez. Mas sabia que não era a hora. Desceu de volta, foi até a cozinha e começou a mexer nas coisas sem pensar. Pegou uma caneca, passou o café, mas a mão tremia tanto que o líquido quase derramou. Olhou para a sala, viu os brinquedos de Lucas espalhados pelo chão, e aquilo só piorou o aperto no peito. O celular apitou. Era uma mensagem de um amigo antigo, desses que nunca perdem uma chance de alfinetar. Cara, o que tá acontecendo? Já estão comentando no clube. Dizem que você tá com uma mendiga morando aí. Tá louco? Eduardo soltou um palavrão baixinho e jogou o telefone longe. O barulho fez Maria abrir a porta do quarto lá em cima. O olhar dela era um misto de medo e cansaço. Eu vou embora amanhã cedo, disse baixo, com a voz falhando. Não quero mais causar problemas para você. Ele subiu as escadas de 2 em 2 degraus, parou na frente dela, ofegante. Não, para com isso. A voz dele saiu rasgada, cheia de emoção. Você não vai sair daqui porque meia dúzia de gente metida acha que pode julgar. Maria tentou desviar, mas ele segurou o braço dela com força, como se tivesse medo que ela desaparecesse. Eu tô falando sério. Ela sussurrou com os olhos marejados. Eu não aguento mais ser um problema na sua vida. Não quero ser a substituta de ninguém, nem de longe. Aquelas palavras bateram nele como um soco. Eduardo soltou o braço dela na hora, como se tivesse levado um choque. Você não é. A voz dele baixou, saiu embargada. Você é você, Maria. Os dois ficaram ali, se encarando, ofegantes, com os rostos tão próximos que ele podia sentir o cheiro dela. Uma mistura de sabonete simples com café. Eduardo queria dizer mais. Queria falar tudo, abrir o peito. Mas o medo segurou as palavras na garganta. Ela baixou o olhar, respirou fundo e fechou a porta devagar na cara dele. Sem escândalo, sem grito. Só um silêncio cortante. Eduardo desceu de novo, sentou no sofá, jogou a cabeça para trás e fechou os olhos. O coração batendo forte, a respiração pesada. Sabia que estava começando a se perder nela. E o pior, já não tinha certeza se queria se encontrar de novo. Eduardo ficou ali, sentado no sofá, com as mãos no rosto e a respiração presa no peito. O som da porta batendo no andar de cima ecoava na cabeça dele como um alerta. Ele sabia. Daquele jeito não dava mais. Aquela culpa, aquele medo, aquele passado que insistia em envenenar tudo, precisava acabar. Subiu as escadas num impulso, sem pensar direito. Parou na frente do quarto dela, respirou fundo e abriu a porta sem pedir. Maria estava sentada na beirada da cama, as mãos tremendo, os olhos cheios de lágrimas mal contidas. Ela o olhou como se esperasse mais um golpe. Mais um empurrão pro fundo do poço. Mas Eduardo foi direto, sem pensar, sem medir. Eu não aguento mais, Maria. A voz dele saiu baixa, mas cortante. Não aguento mais viver entre o que foi e o que eu queria que tivesse sido. Ela engoliu em seco, tentando entender. Eu não sou um homem fácil. Continuou com a garganta apertada. Mas eu também não sou mais o mesmo que enterrou a Clara e decidiu morrer junto com ela. Você entrou nessa casa, nessa vida, e bagunçou tudo. Mas também trouxe uma coisa que eu nem lembrava mais que existia. Vontade de respirar de novo. Maria baixou a cabeça, os ombros tremendo. Eu não quero ser um peso para você. Sussurrou. Você não é. Eduardo avançou. Ajoelhou na frente dela. Segurou o rosto dela com as 2 mãos. Pelo amor de Deus. Você não é. Por um instante, ela recuou, mas não fugiu. Ficou ali, com o rosto entre as mãos dele, com os olhos transbordando tudo que guardava fazia anos. E quando ele encostou a testa na dela, o mundo pareceu parar por um segundo. O cheiro dela, o calor dela, tudo era real demais para ignorar. Me deixa cuidar de você.
De verdade. Sem culpa. Sem comparação. Só você e eu. A voz dele saiu embargada, mas cheia de verdade. Maria fechou os olhos. Respirou fundo e pela primeira vez não disse não. Naquela noite, ela dormiu no colo dele, no chão mesmo, no carpete, os dois abraçados como quem tem medo de se soltar e perder o que acabou de encontrar. Nos dias que seguiram, ela começou a sair mais do quarto. Começou a ajudar nas pequenas coisas da casa, depois na empresa. No começo, com passos pequenos, tímidos, mas cada um deles parecia um grito de liberdade. Um dia, enquanto organizava uma das gavetas antigas de Clara, Maria encontrou um caderno. Capa gasta, folhas amareladas e um título escrito com a letra de Clara. Mulheres que recomeçam. Maria folheou com cuidado. Cada página tinha um começo de história. Histórias de mulheres que passaram por quedas, abusos, solidão, e todas encontrando força para seguir. Ela ia escrever um livro. Maria disse baixinho, mostrando o caderno para Eduardo, com os olhos brilhando. Sobre a dor, sobre recomeçar. Eduardo passou a mão na capa, engoliu em seco. Maria respirou fundo, com um sorriso que misturava saudade e coragem. Eu acho... Ela falou com a voz firme pela primeira vez em muito tempo, que chegou a minha vez de continuar o que ela começou. Eduardo ficou parado ali, com o caderno nas mãos, sentindo o peso daquilo tudo. As páginas de Clara, a voz de Maria dizendo que queria continuar. Era como se o tempo tivesse dado um soco no peito dele. Ele olhou para ela, os olhos marejados, mas com um brilho diferente. Um brilho que ele não via há muito tempo. Maria estava mais viva do que nunca. Não era só uma mulher tentando sobreviver. Era alguém com um propósito. Se você quiser, ele disse, a voz meio rouca, eu posso te ajudar com isso. A publicar, organizar, sei lá, o que for preciso. Maria deu um sorriso pequeno, mas sincero. O primeiro sorriso verdadeiro em dias. Eu vou precisar. Eu nem sei por onde começar. Ele respirou fundo, passou a mão pelos cabelos, tentando organizar o que sentia. Mas antes que pudesse falar qualquer coisa, o celular vibrou em cima da mesa. Era o Rafael. Eduardo atendeu de imediato. Cara, a coisa é pior do que eu imaginava. A voz do amigo veio tensa do outro lado. Essa fundação Dom Norberto é fachada. Eles têm histórico de abuso com internos. Algumas denúncias antigas que nunca deram em nada. Tudo abafado por gente grande. Eduardo gelou. Quem tá por trás? Um nome que você conhece bem. Rafael fez uma pausa pesada. Ricardo Martins. Um investidor que sempre quis comprar aquela sua área comercial no centro. E... Eduardo, ele tinha um envolvimento antigo com a Clara. Não sei até onde isso vai, mas tem muita sujeira nesse meio. O nome fez o chão sumir debaixo dos pés de Eduardo. Ricardo. O mesmo cara que sempre aparecia nos jantares de negócios. Amigo de fachada. Sorriso fácil. Abraços falsos. Ele desligou o telefone sem conseguir dizer nada. As mãos tremiam. Olhou para Maria. Ela percebeu na hora que algo estava errado. Quem era? Ela perguntou com o corpo tenso. Alguém que não deveria estar nessa história. Mas tá. Ele se aproximou. Sentou ao lado dela no sofá, ainda com o caderno nas mãos. Maria, tem um nome por trás de tudo isso. E é alguém que a Clara conhecia, que eu conhecia. O rosto dela ficou pálido. Ela levou as mãos à boca como se tentasse conter o pânico. Eu lembro dele. A voz dela saiu baixa, trêmula. Ele me prometeu ajuda, disse que ia me tirar daquela clínica. Mas depois eu sumi. As peças começaram a se encaixar de um jeito que Eduardo preferia que não fizessem. O peso daquela revelação apertou o peito dele de um jeito insuportável. O que antes era só uma confusão de sentimentos virou uma certeza amarga. Tinha gente muito maior envolvida. Maria, mesmo tremendo, puxou o caderno para perto do peito como se fosse uma armadura. Olhou para Eduardo com os olhos cheios de lágrimas. Se ele fez isso comigo,
Se ele fez o que eu tô começando a lembrar, então eu preciso escrever. Preciso contar. Nem que seja para avisar outras mulheres. Nem que seja para ninguém mais cair na mão dele. Eduardo assentiu, o olhar duro, a voz firme. E eu vou estar do teu lado. Até o fim. Eduardo fechou o telefone com a mão tremendo, o coração acelerado como se tivesse acabado de correr uma maratona. O nome de Ricardo ainda martelava na cabeça dele, feito um veneno que ele tinha engolido sem querer. Passou a mão pelo rosto, tentando entender como aquilo tudo podia estar conectado. Clara, Maria, a fundação, o passado. Olhou para Maria, que continuava sentada no canto do sofá, abraçada ao caderno. Os olhos dela buscavam uma segurança que ele ainda não sabia se podia dar. Mas mesmo assim se aproximou. Sentou ao lado dela, passou o braço pelos ombros dela devagar, com medo que ela recuasse de novo. Mas dessa vez, ela não fugiu. Encostou a cabeça no peito dele, os olhos ainda marejados, mas com menos medo. Os dias seguintes foram de um silêncio estranho. Maria escrevia cada vez mais. Pegava o caderno, sentava na varanda e ficava ali, por horas, rabiscando pedaços de memória. Eduardo a observava de longe, sem saber o quanto aquilo doía nela. Mas o olhar dela, aquele olhar não era mais o de uma mulher derrotada. Tinha raiva, tinha vontade de viver. Uma noite, depois de colocar Lucas para dormir, Eduardo foi até ela com 2 copos de vinho. Maria aceitou com um sorriso curto, mas que aqueceu o peito dele. Ficaram sentados no chão da sala, com as costas apoiadas no sofá. Conversaram de tudo. Riram de coisas bobas. Choraram de outras que nem conseguiam explicar. Quando os olhos dela encontraram os dele, o clima mudou. Eduardo aproximou o rosto, devagar, com medo de assustá-la. Mas ela não recuou. E naquele beijo, os dois derramaram meses de dor, medo e um desejo contido que os sufocava. As semanas viraram meses. Aos poucos, Maria foi conquistando espaço na vida dele. Primeiro na rotina, depois nos sentimentos, depois no futuro. A empresa começou a conhecer aquela mulher que entrava de manhã com o cabelo preso de qualquer jeito, mas com um sorriso de quem está aprendendo a viver de novo. Os funcionários olhavam de canto, comentavam pelas costas, mas Eduardo não se importava mais. Lucas era o mais feliz de todos. Se antes perguntava pelo paradeiro de Maria, agora fazia desenhos com ela no meio. Na escola, quando a professora pediu para cada aluno falar sobre a pessoa mais importante da vida, ele respondeu sem pensar: minha mãe e a Maria. Os olhos de Eduardo arderam quando soube disso, e os de Maria também. Com o tempo, as ameaças da fundação diminuíram, não porque desistiram, mas porque Eduardo fez o que sabia fazer de melhor. Usou poder, dinheiro e conexões para enterrar o assunto, pelo menos por enquanto. O que ninguém esperava era o que viria depois. Uma noite, enquanto Maria arrumava umas roupas velhas de Clara para doar, Eduardo entrou no quarto com um sorriso nervoso no rosto. Parou na porta, respirou fundo e soltou: casa comigo. Maria congelou. Largou a blusa que tinha na mão. Olhou para ele como se não tivesse entendido. Isso é uma brincadeira? Nunca falei tão sério na vida. Ela levou as mãos ao rosto sem saber se ria ou chorava. E antes que ele pudesse repetir, ela correu e abraçou ele com tanta força que ele quase perdeu o equilíbrio. O casamento foi simples. Não teve igreja nem festa luxuosa. Só eles, Lucas, alguns amigos de verdade e um juiz de paz. No dia em que disseram sim, Maria usava um vestido emprestado, com um buquê de flores simples nas mãos, mas o sorriso dela, aquele sorriso iluminou tudo. O final da história é um símbolo de renovação e perdão. Eduardo e Maria, agora casados, constroem uma nova vida juntos, com Lucas sendo o elo que os une. Maria não é mais a mendiga que uma vez foi. Ela se torna uma mulher de sucesso, não mais em termos materiais, mas em termos de autoestima, coragem e amor. Ela e Eduardo têm um filho juntos, e a história do renascimento do amor é passada de geração em geração, simbolizando a capacidade de recomeçar, independentemente das circunstâncias. Mas apesar das alianças nas mãos e dos planos de futuro, uma sombra ainda rondava o pensamento de Eduardo.
Ricardo. Ele sabia que aquele homem não tinha desistido. E o pior, sentia que o próximo movimento dele podia vir a qualquer momento. Naquela manhã, o céu estava cinza, pesado, como se até o clima sentisse o que estava por vir. Eduardo tentava se concentrar nos relatórios da empresa, mas os olhos dele insistiam em correr para o celular, esperando por qualquer nova ligação de Rafael. O nome de Ricardo ecoava na cabeça dele feito uma sirene incômoda. Do outro lado da cidade, Maria estava em casa, sentada na varanda, com o caderno de Clara aberto no colo. Os dedos dela tremiam a cada palavra que escrevia. Entre uma linha e outra parava, olhava para o horizonte, como se buscasse coragem nas nuvens carregadas. Lucas, alheio a tudo, montava um quebra-cabeça na sala. De vez em quando, chamava a mãe para ver o progresso, e ela tentava sorrir. Mas era um sorriso cansado, de quem carrega mais peso do que consegue suportar. No meio da tarde, o telefone de Eduardo tocou. Ele atendeu no primeiro toque. Cara, conseguiu o endereço do escritório particular do Ricardo. Rafael disse direto. Fica numa cobertura comercial perto da Avenida Paulista. E tem mais. O nome dele tá ligado em contratos com a fundação. Coisa feia. Lavagem de dinheiro, desvio de doações. Só que... tudo no nome de Laranjas. Eduardo fechou os olhos, respirou fundo, o sangue latejando nas têmporas. Eu preciso falar com ele. Pessoalmente. Tem certeza? Rafael perguntou com um tom de alerta. Esse cara não joga limpo. Por isso mesmo. Quando desligou, Eduardo pegou as chaves do carro, o paletó jogado na poltrona e foi até a porta. Parou um segundo, olhando em direção à varanda. Maria ainda estava lá, abraçada ao caderno. Ele caminhou até ela, se agachou ao lado, colocou a mão sobre a dela. Eu preciso resolver uma coisa. Promete que não sai de casa até eu voltar? Ela ergueu os olhos com um susto mudo. Aconteceu alguma coisa? Ainda não. Mas pode acontecer. Ele apertou a mão dela. Confia em mim? Maria assentiu, mas o olhar dela denunciava o medo que crescia a cada segundo. Eduardo beijou a testa dela de leve, respirou fundo e saiu. No carro, o trânsito parecia mais lento que o normal. Cada buzina, cada freada brusca, fazia o nervo dele pular. Quando chegou ao prédio, subiu os andares com o coração martelando no peito. O corredor era longo, silencioso, com tapete grosso abafando os passos. Ele parou em frente à porta de madeira escura, com a placa dourada. RM Consultoria. A mão dele tremia quando tocou a campainha. Segundos depois, a porta se abriu. E lá estava ele, Ricardo Martins. Sorriso cínico, olhar frio. Eduardo Montenegro. Que surpresa. A voz saiu baixa, carregada de ironia. Eduardo respirou fundo, sentindo o sangue ferver. A gente precisa conversar, e não vai ser rápido. Eduardo entrou na sala com o coração disparado. Ricardo estava ali, parado, com aquele sorriso nojento que ele sempre odiou. Mas dessa vez, Eduardo não veio para conversar. Veio para acabar com aquilo de uma vez. Chega de jogo, Ricardo. A voz saiu firme como nunca antes. Eu já sei de tudo, sei da fundação. Sei da lavagem de dinheiro. Sei o que você fez com a Maria. E com a Clara. O sorriso de Ricardo sumiu na hora. Ele tentou disfarçar, cruzou os braços. Cuidado com as acusações, Eduardo. Você não tem provas. Não? Eduardo puxou o celular do bolso e mostrou a tela com os áudios que Rafael tinha conseguido. Gravações, depoimentos, documentos. Tudo ali. Isso aqui é suficiente para acabar com a sua carreira, com sua liberdade e com o pouco de dignidade que ainda resta em você. Ricardo ficou pálido. Tentou dar um passo para frente, mas Eduardo foi mais rápido. Se você chegar perto da Maria de novo, se um só funcionário seu pisar na minha calçada, eu te coloco atrás das grades antes do próximo nascer do sol. O silêncio ficou pesado. Ricardo respirava forte, o rosto vermelho de ódio, mas sabia que tinha perdido. Eduardo não ia recuar. Não mais. Sem esperar resposta, Eduardo virou as costas e saiu. O corredor parecia mais claro agora. O ar parecia mais leve. Lá embaixo, no carro, ele respirou fundo.
Ligou para casa. Tô voltando. Quando entrou no apartamento, Maria estava na varanda com Lucas no colo, contando uma história qualquer, tentando distrair a cabeça. Quando ela viu ele, os olhos se encheram de lágrimas de novo, mas dessa vez eram de alívio. Acabou? Ela perguntou baixinho. Eduardo caminhou até ela, segurou o rosto dela com as duas mãos e respondeu do jeito mais simples e verdadeiro que conseguia. Acabou. Lucas correu para abraçar o pai. Os três ficaram ali, num abraço apertado, como se o mundo inteiro tivesse finalmente dado uma trégua. Os dias que vieram depois foram de paz. Maria voltou a escrever, agora com mais força, mais certeza. O livro dela saiu meses depois, com o título que já era destino: Mulheres que Recomeçam. Vendeu tanto que virou reportagem. Inspiração para muita gente que achava que a vida já tinha acabado. Eduardo e Maria reconstruíram tudo do zero. Uma casa nova, longe de tudo que machucava. Lucas ganhou um irmãozinho 2 anos depois. E toda noite, antes de dormir, Eduardo agradecia por ter tido coragem de lutar, de não ter desistido. E agora? É com você. Se você chegou até aqui, é porque essa história mexeu com você de algum jeito. Então, você precisa se inscrever agora no canal. Não é amanhã, nem depois. É agora. Esmague o botão de like agora. Isso mostra pro algoritmo que você quer mais histórias assim, com emoção de verdade. Inunde a seção de comentários. Me conta. O que você sentiu com esse final? Qual foi o momento que mais te arrepiou? Qual teoria você tinha sobre o destino da Maria? E o mais importante, compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Sério. Não deixa essa história morrer aqui. Leva ela adiante. Esse é o momento para mostrar que você é fã de verdade. Não espera nem mais um segundo. Bora fortalecer o canal e espalhar essa história pro mundo. Tamo junto. Até a próxima.